Existe uma sabedoria superior que pintou o belíssimo cenário do Jardim do Éden, configurando e avaliando todas as coisas como muito boas. No que diz respeito ao projeto original, irmãos, desde o início, eu e você, nós fomos criados para o trabalho. Porque Gênesis 2,15 diz: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Ou seja, o trabalho não é, como alguns pensam, uma punição pelo pecado, porque havia trabalho antes que houvesse pecado no mundo. Trabalho tem algo a ver com a nossa configuração original de fábrica, com o fato de nós termos sido criados à imagem de um Deus que trabalha. Também, desde o início, nós fomos criados para a amizade. Em Gênesis 2,18 é dito: e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. É claro que esse texto fala primeiramente de casamento, basta olhar o contexto e a gente vai perceber isso. Mas esse texto também está falando de uma necessidade que cada um de nós que estamos aqui temos, que é a necessidade de termos amigos. Nós fomos criados à imagem de um Deus relacional e, portanto, nós somos seres relacionais. Essa também é a nossa configuração original de fábrica. Deve ter algum lugar em você que está escrito Made in Paraíso. Por fim, desde o início nós fomos criados para a humildade. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 é dito: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Irmãos, Deus poderia ter criado o homem do ouro? Sim ou não? Deus poderia ter criado o homem da prata, do bronze? Deus poderia ter nos criado de pedras preciosas? Mas por algum motivo Ele decidiu e escolheu nos criar no pó da terra. Ou seja, o projeto original de Deus são seres conscientes de que vieram do pó e que, portanto, conhecem suas próprias fragilidades e limitações. E que, portanto, originalmente eram humildes. Curiosamente, a palavra humildade vem da palavra humus, que significa o quê? Terra. Quem é humilde não fica se gloriando em qualquer coisa, porque sabe de onde veio. Porque sabe que veio do pó, e considerando o pecado, sabe que também um dia voltará ao pó. Essa é a minha definição pessoal de humilde. Humilde é uma pessoa que sabe de onde veio e sabe para onde vai. Sabe que veio do pó e sabe que vai voltar para o pó. E sabendo isso, vive como quem sabe isso. Nunca se colocando acima das outras pessoas. Nunca se considerando melhor do que qualquer pessoa que seja, em qualquer quesito que seja. Em resumo, nesta introdução apresentei 3 aspectos da criação original. Nós fomos criados para o trabalho, nós fomos criados para a amizade e nós fomos criados para a humildade. Porém, desde que o pecado entrou em cena, o belíssimo quadro do jardim foi severamente manchado, distorcendo e borrando a imagem que Deus coloriu. A partir de então, todos nós nascemos numa condição em que todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, nos tornando então escravos do pecado. Nós somos maus, nós nascemos maus, nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação, nós merecemos o inferno e nós merecemos sim a ira de Deus. E a menos que o Espírito Santo nos abra o coração e nos convença do pecado e da justiça e do juízo de Deus, a menos que o Espírito Santo ilumine a face de Cristo diante de nós, levando-nos ao arrependimento e à fé, nós continuaremos cegos e perdidos nessa vida. E essa cegueira, ela é tão grande que muitas vezes nós deixamos de enxergar aquilo que é óbvio.
Nós perdemos discernimento por causa do pecado original. Tem muitas coisas que elas são coisas evidentes, mas nós não conseguimos percebê-las mais. E aí então nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, para nos lembrar de quem Ele nos criou para ser, de qual é o projeto original de fábrica e do que é melhor para essa vida, para a nossa vida. A sabedoria de Deus pode nos tornar pessoas melhores, pode nos conduzir por caminhos melhores e pode nos levar a viver uma vida muito melhor. Por isso, no sermão de hoje, nós encontraremos 3 comparações que nos ajudam a discernir novamente o que é melhor, voltando ao reset da criação original, nesses 3 quesitos que eu falei para você: trabalho, amizade e humildade. Então, em primeiro lugar, a respeito do trabalho, Eclesiastes capítulo 4. Na semana passada, o André pregou até o versículo 6, mas a gente vai precisar ler do versículo 4 novamente, do 4 em diante, porque senão a ideia não vai ficar completa aqui. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 em diante. Primeiramente nós vamos ler até o 8. A palavra de Deus diz assim: também vi que todo trabalho e todo êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão e perseguir o vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as 2 mãos cheias à custa de muito trabalho de perseguir o vento. Foi aqui onde a pregação da semana passada parou. Outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol. É o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Por que não desfruto de nada? Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Esses versículos, irmãos, mostram que o nosso relacionamento com o trabalho foi distorcido. Como já foi dito aqui na semana passada, de forma que há quem trabalhe pela motivação errada. Há quem trabalhe por inveja, simplesmente porque o vizinho tem a grama mais verde e eu preciso alcançar o mesmo status de determinada pessoa que eu acho que é bem sucedida, pelo menos em termos humanos. Há quem se recuse a trabalhar, como diz o versículo 25. O tolo cruza os braços, foi pregado aqui. Ele se recusa a trabalhar. Outro desequilíbrio: há quem trabalhe desenfreadamente, que quer as suas 2 mãos cheias e então, na sua cobiça, faz absolutamente de tudo para encher as suas 2 mãos. Faz absolutamente de tudo para ter mais, e ter mais, e ter mais, e ter mais. E não consegue muitas vezes nem ter um propósito nisso. É só ter por ter, ou para ter mais, ou para ter mais um pouco. Outro desequilíbrio do trabalho é demonstrado nisso. Todos esses foram ditos na semana passada. Mas agora nos versículos 7 e 8, o que nós vemos? Que há quem trabalhe também de forma totalmente egoísta. Porque esse texto vai falar de alguém que não tem parente nenhum, alguém que não é casado, parece aqui no texto, não tem filho, não tem irmão, não tem ninguém, segundo esse texto, mas não consegue de jeito nenhum parar de trabalhar. Em nenhum momento essa pessoa descrita aqui no texto, ela para pensar e perguntar a si mesma: para que eu estou trabalhando tanto? Por que eu não desfruto de nada? Você consegue perceber as diversas formas que o pecado distorceu o nosso relacionamento com o trabalho? Ou a nossa motivação é errada, ou muitas vezes nós não queremos trabalhar,
Ou muitas vezes nós trabalhamos demais, ou às vezes o nosso trabalho é egoísta, porque o fruto dele não contempla ninguém mais além de nós mesmos. Porque o fruto do nosso trabalho não contempla o necessitado. Porque o fruto do nosso trabalho não contempla a igreja. Porque o fruto do nosso trabalho não contempla outras pessoas além do nosso próprio umbigo. Esses textos estão deixando bem claro o quanto o trabalho distorceu o pecado distorceu o nosso relacionamento com o trabalho. Mas a sabedoria divina aqui, ela nos reorienta para o que é melhor. No versículo 6, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias, à custa de muito trabalho de perseguir o vento. Ou seja, entre trabalhar pela motivação errada, entre trabalhar de mais ou de menos, entre trabalhar de forma egoísta ou trabalhar por pura cobiça, a sabedoria de Deus rejeita todos esses caminhos e diz que é melhor nós aprendermos a viver somente com aquilo que é necessário. Essa é a sabedoria de Deus falando. Não uma mão fechada como quem se recusa a trabalhar. Não duas mãos cheias como quem trabalha mais do que deveria. Mas uma única mão como quem recebe o necessário, o pão de cada dia, com tranquilidade, confiando no Senhor e sabendo que Ele vai suprir as nossas necessidades. Muitas vezes a gente quer trabalhar mais e a gente não percebe que na verdade nós estamos desconfiando de Deus. Mas como foi encerrado o sermão da semana passada, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Esses anos que a gente está tentando acelerar trabalhando mais, na verdade estão atrasando a nossa vida. E nós vimos em alguns sermões um pouco mais para trás, que é Deus quem detém o controle do tempo e das estações. Jesus disse que nós não conseguimos acrescentar meia hora à nossa vida, ou a um palmo à nossa estatura. Então, na verdade, como também foi pregado no primeiro sermão desse ano, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, você que está tentando acelerar os seus projetos, objetivos na vida, trabalhando cada vez mais e desenfreadamente, saiba que você está atrasando muito você. Porque quando a gente chega em um nível desenfreado e exagerado, excessivo, você perde a capacidade de contemplar de fato as coisas que são importantes na vida. A inversão de valores. Tem pessoas que vendem os domingos para trabalhar e deixam de cultuar. Isso já é uma inversão de valores, porque se o Senhor é a prioridade da nossa vida, o primeiro dia da semana a gente dedica a Ele. Então, irmãos, o reset para a nossa condição original de fábrica nos levará a uma vida de contentamento com o pão de cada dia. E a pergunta para você: como você tem trabalhado? Saiba que o trabalho, ou o seu trabalho, ou o meu trabalho, não pode trazer redenção para qualquer um de nós. É o trabalho de Cristo que nos salva. É o trabalho penoso de Cristo na cruz do Calvário que nos salva. Jesus se entregou à cruz em nosso lugar, oferecendo-nos não somente o pão de cada dia, porque Ele disse para a gente orar pelo pão de cada dia, mas mais do que isso, Ele disse: eu sou o pão da vida. E quando você se alimenta desse pão, você encontra nele uma satisfação. Você encontra no trabalho dele aquilo que você não pode encontrar no seu trabalho. E aí então nós somos verdadeiramente saciados. Aquele que crê no penoso trabalho de Cristo na cruz do Calvário tem o Espírito Santo. E portanto a sua relação com o trabalho está gradualmente sendo redimida. Aquele em quem o Espírito Santo mora, essa pessoa vai sendo restaurada e ela vai sendo ajustada para não cair nesses erros que o texto está dizendo aqui. Essa é a primeira parte a respeito do trabalho.
A segunda comparação que nós encontramos nesse texto diz respeito à amizade. Versículos 9 a 12. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Pois, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos. Mas como um só poderá aquecer-se? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Irmãos, assim como no caso do trabalho, o pecado distorceu todos os nossos relacionamentos. Porque o pecado, primeiramente, ele separou o homem de Deus. E por consequência, separando o homem de Deus, o homem se separou de si mesmo, porque aquela imagem de Deus que ele era foi deformada. Ele ainda é imagem de Deus, mas essa imagem foi deformada. Então, em alguma medida, ele separa-se de si mesmo, de quem ele foi criado para ser. Por consequência, ele também se separa do próximo e se separa da natureza. Foi dito por Deus a Adão: maldita é a terra por sua causa, Adão. Então o pecado trouxe todo tipo de rupturas entre os relacionamentos. E podemos perceber como os relacionamentos são muito afetados pela queda. Traição, inveja, discórdias, brigas, ofensas, maledicências, homicídio. E muitas pessoas, por causa da natureza pecaminosa, somada às decepções relacionais, infelizmente elas escolhem viver sozinhas. Elas pensam que talvez para não se machucar, ou tendo se machucado tanto com pessoas, o melhor caminho seja se isolar. O melhor caminho seja viver uma vida sozinho, se distanciar de todo mundo. Mas a Bíblia diz que distanciar-se de todas as pessoas dessa forma não só é um pecado, como também é uma rebelião contra Deus. Provérbios 18:1 vai dizer o seguinte: aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se, rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Viver sozinho é viver de forma contrária ao que nós fomos criados para ser. Ninguém foi criado para viver sozinho, ninguém foi criado para viver isolado, ninguém foi criado para viver separado das outras pessoas, não tendo nenhum amigo. E é por isso que, mesmo parecendo óbvio, lembra que eu falei que o pecado tirou a nossa capacidade de ver o que é óbvio? É óbvio que a gente precisa de relacionamento. Inclusive, até os psicólogos vão dizer que existem 3 tipos de energia que o ser humano precisa. Uma delas é a bio, que é física, né? Exercício físico. Outra é esqueci o nome das energias, mas tem uma que é social. Os cientistas reconhecem isso. A gente tem uma necessidade social. Por que tinha tanta gente se matando na pandemia? Por que tinha gente famosa com tanto dinheiro se matando na pandemia? Ninguém foi criado para viver sozinho. E mesmo parecendo óbvio, a sabedoria de Deus precisa nos dizer aqui. Como disse no Éden, não é bom que o homem esteja só. Aqui ela diz, melhor é serem 2 do que 1. Melhor é ter amigos. Esse é o projeto original de fábrica. Ninguém foi criado para viver sozinho. E aí o pregador apresenta 4 motivos para nós termos amigos. Primeiro, ele diz, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Talvez alguns vão falar, mas isso aí também se aplica ao casamento. Não tem problema. O texto não está falando só de casamento, ou talvez não esteja objetivando o casamento, mas isso também é verdade. Uma casa onde as 2 pessoas trabalham, o salário fica maior. Enfim, mas aí tem o cálculo do que compensa e do que não compensa, né? Mas o primeiro motivo é esse, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. O segundo, se um cair, o outro levantará o seu companheiro. O terceiro, se 2 dormirem juntos, ficarão aquecidos. Aí aqui alguns vão aplicar o casamento. Verdade, é bom dormir aquecido pelo outro. Mas a gente tem uma cultura hoje bastante diferente dessa época.
Era muito comum em dias de frio e em contextos de guerra, os soldados se juntarem para dormir, para aguentar o frio, eles se encostarem o corpo um no outro. E não é como na nossa cultura de alguém olhar e falar, nossa, isso aí está meio estranho. Não. Amizade, naquele contexto, também era você ter aquecimento na hora de dormir. Isso sem, enfim, vocês já entenderam, né? E por fim, o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Não tem aquele ditado que fala, você é grande, mas não é dois. Porque eu encaro um grande, mas dois não. É melhor ser dois. É melhor ter amigo. É melhor ter companhia. Nós fomos criados para isso. E aí então, esse trecho vai ser encerrado com um provérbio que diz, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Vamos traduzir esse cordão de 3 dobras não se quebra facilmente para a nossa linguagem hoje? A união faz açúcar, né? A união faz a força. É isso. É isso que o autor de Eclesiastes estava defendendo naquela época já. E esse texto também vai deixar claro que quem vive sozinho não terá apoio financeiro quando estiver apertado. Quem vive sozinho cairá e não haverá quem o levante. E aqui o levante, a gente pode pensar de uma outra forma nos dias de hoje. Sabe quando você está bem desanimado, você está bem triste, você está bem abatido, e vem um amigo e ele te levanta, ele te dá uma palavra de ânimo, ele fala alguma coisa que te deixa melhor. É claro que aqui o texto está falando de cair e levantar, mas olha só, quantas vezes nós não somos levantados por uma pessoa que chega ao nosso lado e traz uma palavra de ânimo? Se você está escolhendo viver sozinho, você está abrindo mão disso. E muitas vezes que você poderia estar sorrindo, porque recebeu uma palavra de ânimo, permanece o choro, permanece a tristeza de alguém que escolheu se isolar. Outra consequência, aquele que escolhe viver sozinho não terá nem o corpo nem o coração aquecido pelo amigo. Quando nós recebemos palavras de ânimo, nosso coração também é aquecido. Não vou recomendar que hoje você durma com o seu amigo e se aqueça. Nós estamos em outro contexto, isso vai pegar muito mal. Mas a amizade traz calor para o coração. Em dias frios, em dias duros, em dias difíceis. Sabe aquele amigo que no dia que você estava na pior, naquela situação, que talvez tenha sido a pior da sua vida, mas naquele dia ele foi um ombro, ele chorou com você, ele sorriu com você. Por que abrir mão de tudo isso? Por fim, a pessoa que escolhe viver sozinha, ela ficará indefesa diante de uma situação de perigo. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, o Márcio estava no colegial da mesma escola. E um menino falou para mim que ia me bater na saída da escola. O que eu fiz? Eu chamei o Márcio, chamei o Renato, meu outro primo, todo mundo que eu conhecia naquela escola que era parente, eu coloquei do meu lado. E a hora que eu saí da escola assim, ó, com eles do meu lado, o menino ficou olhando assim e não fez nada, ele só viu indo embora. É melhor ser 2 do que 1. É mais ou menos essa figura que está aqui no texto. Gente, que é melhor do que o exemplo de Jesus? Jesus tinha amigos. Jesus, ele caminhava o tempo inteiro com Pedro, Tiago e João, e não somente no barquinho, ele caminhava fora do barquinho também. Se você observar 3 situações, se eu não me engano, a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, tem umas 3 situações que estão com Jesus, apenas Pedro, Tiago e João.
Parece que dos três, João era o que tinha maior amizade com Jesus. Então vamos dizer assim que Jesus tinha o melhor amigo, João. E ele tinha três amigos, como Pedro, Tiago e João. Mas ele tinha também um círculo dos 6, porque ele tinha 3 amigos em Betânia, Marta, Maria e Lázaro. E ele também tinha os 70. Mas aí toma cuidado. Siga o exemplo de Jesus. Tem aí o seu amigo, que você compartilha qualquer coisa, aquela pessoa que você sabe confiar. Tenha os 3, aqueles que você tem uma intimidade, consegue se relacionar, aconselhar. Nos 12 você já precisa tomar um pouco mais de cuidado, tá? E nos 70 mais ainda. Se você sai contando as suas coisas para os 70, a boa chance da torcida do Flamengo inteira saber o que está acontecendo com a sua vida é muito grande. E aí entenda uma outra coisa, que a gente aprende com Jesus: as multidões não são amigas. Jesus em nenhum momento trata as multidões como amigas. É muito interessante isso, né? Muito pelo contrário, você vai ver Jesus repreendendo as multidões várias vezes nos evangelhos. Então, isso é até um cuidado que a gente precisa ter com a gente. Porque quem quer ser amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Você fica superficial, aquela coisa de, enfim, compartilha aquilo que é raro, aquilo que é valioso na sua vida com qualquer pessoa que você conheça. Cuidado. Não seja amigo de multidões, seja amigo de quem você percebe que é um amigo. Enfim. Quando Jesus morreu na cruz, ele comprou para si um povo feito daqueles que creem na sua obra. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Irmãos, olha que presente maravilhoso que Deus deu para todo aquele que crê em sua obra. Ele nos deu uma comunidade, onde nós temos muitos pais, onde nós temos muitas mães, onde nós temos muitos irmãos, onde nós temos muitos amigos, onde nós temos muitos avós. A igreja é uma das formas que Deus cumpre a promessa que Ele fez: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe por quê? Porque onde está a igreja tem uns aos outros. É um cuidando do outro. E Deus está presente no meio dessa comunhão. Quando nós estamos amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, exortando uns aos outros, admoestando uns aos outros. Quem mais? Quem estava nessa série lá na varanda? Tem mais, né? Tem um monte. Porque é melhor serem 2 do que 1. Precisamos amar e valorizar a igreja. Precisamos amar a comunhão dos santos e a família de Deus. Se você tentar caminhar sozinho, você vai esfriar. Qualquer um que tente caminhar sozinho vai esfriar. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Você se sente sozinho? Você tem buscado viver em comunhão com os irmãos? Você reparou que a gente vive num tempo que tem tanta tecnologia para nos conectar, mas talvez a gente nunca foi tão desconectado um do outro? Quantos amigos você tem na rede social? Quantas pessoas tem no seu Facebook? 3.000? Quantas delas você pode contar? Ou você já foi tomado pela sensação de ter tanta gente à sua volta, mas encarar vários momentos de sentir que você está completamente sozinho? Esse é o mundo de hoje. Essa é a realidade onde nós vivemos. Mas aquele que crê no penoso trabalho de Jesus na cruz do Calvário, ele tem o Espírito Santo, portanto, seus relacionamentos serão gradualmente redimidos, assim como o trabalho. Então hoje é dia de nós nos arrependermos, por muitas vezes vivemos uma vida isolada, por muitas vezes não comunicarmos nossas necessidades aos santos, por muitas vezes não pedirmos ajuda, por puro orgulho. Terceira comparação e a última, sobre a humildade.
Eclesiastes 4, do 13 ao 16. O texto diz assim: melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais a correção. Mesmo que o rapaz tenha saído do cárcere para reinar, ou tenha nascido pobre no país daquele rei, percebi que todos os que viviam debaixo do sol seguiam o rapaz, o sucessor do rei. O número dos que o seguiam era incontável. Mesmo assim, os que vieram depois dele não ficaram satisfeitos com ele. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Nós vimos no começo que Deus nos criou do pó para sermos humildes. Mas o que o pecado fez? O pecado nos tornou arrogantes. E aí esse provérbio vai nos dizer o óbvio mais uma vez: melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais a correção. E por que esse jovem pobre ele é melhor do que o rei velho e que não aceita a correção? O primeiro motivo é evidente, porque a sabedoria é melhor do que a insensatez, como já foi dito nessa série, Eclesiastes 2,13. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Segundo, porque diferente do sábio, o tolo não aceita a correção. Provérbios 13:18 diz: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que atenta para a repreensão será honrado. E em terceiro lugar, por que o jovem sábio ele é considerado melhor pelo sábio aqui do que esse rei que não aceita a correção? Porque mesmo não sendo rei, ele tem mais influência do que o rei. O texto diz: todos debaixo do sol seguiam o rapaz e não o rei. E o número dos que seguiam esse jovem era incontável. E aí Salomão, no final das contas, ele ainda cai numa outra desilusão. Ele fala que esse jovem depois, com o tempo, vai ficar ultrapassado também, e as pessoas também já vão começar a tratá-lo como o rei foi tratado, mesmo em sua sabedoria. Enfim, o governo do jovem, se é que ele vai governar, a fama desse jovem também vai passar, porque essas coisas não são eternas. E aqui eu quero ler uma frase do David Mads, que é o autor do livro que tem dado base para os nossos estudos de quarta-feira. Ele diz o seguinte, abre aspas: é verdade que para muitos santos idosos, cabelos grisalhos e uma boa cabeça andam de mãos dadas, mas para outros, muitos outros, a longevidade apenas aprofunda a teimosia, a irritabilidade e formas descuidadas de pensar e viver. Ou seja, o que ele está dizendo? Que mais idade não significa necessariamente mais sabedoria, nem sempre. Porque a pergunta que nós precisamos fazer a todas as pessoas, sejam elas jovens ou idosas, é: você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa que ainda está aprendendo? Você sabe que você veio do pó? Sabe que vai voltar ao pó? Você aceita ser corrigido? Ou você está acima de qualquer padrão moral, até da Escritura? Quem não aceita correção, acredita em si mesmo a tal ponto de achar que não tem nada para ser corrigido, ou que não existe nenhuma referência ou nenhum padrão que tenha autoridade para corrigi-lo. Nesse caso, seja você jovem ou idoso, isso é tolice, segundo esse texto. Porque não existe alguém que seja tão ignorante que não possa ensinar nada. E também não existe ninguém que seja tão sabedor que não tenha nada para aprender. Então, quando você deixa de ser ensinável, você para de crescer. Esse é o caminho da tolice e da insensatez. 1 Coríntios 8:2 vai dizer: se alguém supõe saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Sabe o que eu acho engraçado? Há jovens que desprezam idosos por não conhecerem tecnologia. Há idosos que desprezam jovens
por causa da pouca idade. Mas o sábio é aquele que aprendeu a desprezar a si mesmo, sabendo que veio do pó. Thomas de Kempis, ele diz o seguinte: a ciência mais alta e mais proveitosa é o verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo. Veja o exemplo de Jesus, que sendo o próprio Deus, ele nasceu no corpo de uma criança. Ele aprende com os seus pais a andar e a falar. Você consegue imaginar isso? O Deus que criou todas as coisas, aprendendo com os seres humanos a andar. É isso que acontece na vida de Jesus. Então Filipenses 2, do 5 ao 11, vai nos dizer como nós devemos ser. Não insensatos e como pessoas que não têm nada para aprender, mas como Cristo. Olha só: tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto mostra que o caminho da glória, ele vem pelo sofrimento. O caminho da glória, ele não vem por nós nos exaltarmos, mas por nós nos humilharmos. Porque sendo Deus, Jesus se fez homem, e na condição de homem, ele se fez servo, e achado em forma de servo, ele entrega-se à morte, mas não um tipo qualquer de morte, mas a pior morte que tinha no primeiro século, a morte de cruz. A pergunta é: se Jesus trilha esse caminho, quem somos nós para nos exaltarmos? Esse caminho de sofrimento trilhado por Jesus, Deus, homem, servo, morte, cruz. Tem um corte aqui tem uma mudança de direção na sinodal. E aí o texto diz: porque Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus criou a gente para imitar esse modelo. Deus criou a gente para a humildade. Deus não criou a gente para chegar uma hora e a gente falar assim: não, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais de discipular, eu não preciso mais ouvir. Se nós chegarmos nessa condição, nós somos como o rei velho, insensato, que é um rei, que pode estar vivendo uma vida boa aqui, mas na ótica de Deus tem fracassado e muito, vivendo uma vida insensata. Aquele que crê no penoso trabalho de Cristo na cruz do Calvário tem o Espírito Santo e, portanto, será gradualmente conformado à humildade de Cristo Jesus. Então nós precisamos hoje também de arrependimento pela nossa arrogância, pelas muitas vezes que alguém vem ensinar alguma coisa para a gente e a gente acha que a gente é incorrigível, que ninguém pode repreender a gente, que nós estamos acima de qualquer lei, de qualquer livro, de qualquer sistema, de qualquer comunidade, de qualquer coisa. Sabedoria é desprezar a si mesmo, não o outro. Hoje nós aprendemos com a sabedoria divina, aprendemos que o contentamento é melhor do que a cobiça, versículos 4 a 8. Aprendemos que a amizade é melhor do que a solidão, versículos 9 a 12. E aprendemos que a humildade é melhor do que a arrogância, versículos 13 a 16.
A minha oração hoje, irmãos, é para que o Senhor continue nos conduzindo a uma vida melhor, segundo a sabedoria que vem do alto. Porque a nossa natureza pecaminosa tem nos impedido de enxergar o que é óbvio, mas a sabedoria de Deus está aqui para abrir os nossos olhos sempre.